Fala, afiliado 3K, tudo bem com você? Nessa aula nós vamos falar sobre correspondências de palavras-chave. Bacana? Isso é um conhecimento que você tem que ter e é fundamental para você entender como posicionar certinho lá no grupo de anúncio a palavra-chave que você escolher para anunciar. Legal? Já definimos na última aula, lá na aula de funil de consciência, eu te expliquei como funciona a cabeça dos compradores no Google Ads. Te dei exemplos de topo, meio e fundo de funil e nós definimos lá que nós vamos anunciar, esse produto aqui, que eu dei como exemplo lá, o Vendas Cura Tudo. O nome do produto é Vendas Cura Tudo. Esse produto é um produto fundo de funil, como a gente já viu também lá na aula de estratégia. Só que na hora de colocar a palavra-chave que vai acionar o nosso anúncio, eu posso dar vários comandos aí para o Google. O Google é um robô, então nós vamos programar esse robô de vendas. Legal? Então eu quero te explicar um pouquinho aqui como funciona a cabeça do Google e como a gente consegue aí dar as ordens certas para ele. Bacana? Então, uma coisa que eu quero que fique bem clara para você, e você tem que guardar isso muito, são os sinais. São os sinais usados para definir a correspondência. Legal? Então, quando eu deixo ampla, isso é, sem nenhum sinal, é como se eu estivesse dando liberdade total para o Google. Eu já vou te colocar o exemplo de cada correspondência aqui abaixo. Foque nos sinais. Legal? Quando eu uso as aspas, é como se eu estivesse dando uma liberdade média. Quando eu uso o maisinho antes das palavras, é como se eu estivesse dando muita liberdade já para o Google. Eu já estou deixando ele pegar outros termos de pesquisas relacionados à minha palavra-chave. E quando eu travo a palavra, que é colocar os colchetes, eu quero só que o Google apresente a palavra-chave exata, sem nenhuma variação, nada antes e nada depois. Aí eu estou dando nenhuma liberdade para o Google. Eu falo assim para o Google, eu só quero aparecer para esses termos. Estrategicamente, você pode usar todas essas correspondências, pode usar só uma, pode usar duas, pode combinar do jeito que você achar melhor. Isso nós vamos ver depois nas aulas práticas, você vai ver como eu faço na hora de subir a campanha. Depende muito do número de pesquisas. Isso aqui é mais técnico para você entender os sinais e o que cada um corresponde aí na hora de colocar o anúncio e como o Google entende isso. Bacana? Então vamos lá. A correspondência ampla, como nós vimos acima. Se eu colocasse esse termo, o Vendas Cura Tudo, lá no meu anúncio, sem nenhum sinal, eu estaria dizendo para o Google o seguinte: olha, Google, pegue esse termo e busque todas as variações possíveis para ele. Tanto as palavras invertidas, como algo aparecendo antes, como depois. É bem aberto. Tem estratégias que você pode usar aberto. Não recomendo que no começo você use, porque pode te trazer muitos termos ruins e você pode se confundir um pouco na hora de otimizar a sua campanha. Então eu coloquei aqui, frisei, aparece em todas as combinações possíveis. Exemplo, se uma pessoa digitasse lá na rede de pesquisa chá que cura tudo, por exemplo, como eu tenho aqui na minha palavra o cura tudo, ele poderia aparecer o anúncio de um produto, de um curso de vendas para uma pessoa que está procurando por um chá. Nada a ver, público totalmente desqualificado. E assim também como sites que vendem tudo, como eu tenho tudo na minha palavra, ele também pode aparecer. Faculdade de vendas, por exemplo, eu dei como exemplo aqui, vendas, tem na minha palavra, então poderia aparecer. Cura para dor de cabeça, também tem na minha palavra, então poderia aparecer. É isso que acontece com muitos afiliados que começam a anunciar e não sabem utilizar corretamente os termos de palavra-chave. Então, a correspondência ampla é em pouquíssimos casos que você usa. Legal? Porque ela fica muito aberta e aí você pode tomar cliques desqualificados e acabar aí queimando a sua verba de teste de uma maneira
pouco efetiva. Legal? Agora, quais são os termos que eu mais uso? São os outros três. Aí você vai entender como funciona cada um. Exemplo. Vamos subir aqui. O correspondência de frase, que é onde eu uso as aspas. Então eu vou colocar lá o meu termo principal. Por um exemplo, vendas cura tudo, entre aspas. Aparece termos antes e depois. Isso é, a pessoa tem que digitar exatamente o nome do meu produto para o Google acionar o anúncio e aparecer para ela clicar, mas pode aparecer alguma coisa depois, como está aqui o grátis, ó, ou antes, como está comprar, vendas cura tudo, que é a palavra que eu defini, e Mercado Livre, por exemplo, depois. Esses termos aqui não são legais para vender esse meu produto, concorda? Mercado Livre é cursos pirata e grátis também não. Aí vem a importância da negativação. Eu vou entrar também, quando a gente for subir as campanhas, lá nas nossas aulas de campanha, nessa condição de termos de palavras-chave negativa, enfim. Mas é importante você saber que o termo, a correspondência em frase, ela vai te trazer alguma coisa depois e alguma coisa antes. Então, no pensamento estratégico, é legal definir se é interessante ou não. Na prática, a gente vai ver melhor. Outro que eu uso muito, quando o produto, né? Quando o nome do produto tem muito pouca busca, é a correspondência ampla, porém modificada. Ela dá bastante liberdade. Por quê? Porque diferente da frase, que a pessoa tem que digitar exatamente, a pessoa vai ter que digitar as palavras vendas, cura, tudo, que é o nome do meu produto, onde eu quero aparecer, só que ela pode inverter as palavras aqui dentro também. E também pode aparecer alguma coisa antes e depois na frase que ela for pesquisar. Então aqui eu coloquei meio que invertido, a pessoa poderia digitar, por exemplo, cura tudo vendas. Eu iria aparecer. Ou tudo cura vendas. Acredito que a pessoa não digitaria isso, mas eu também apareceria. Ela poderia inverter o termo que eu coloquei aqui. Legal? E eu apareceria. E também aparecer algo como curso, grátis aqui, coluna da frase, já que ela colocou aqui o vendas, o cura e o tudo. E também algo depois, como eu coloquei aqui de exemplo. Vendas cura tudo, curso. Então, novamente eu falo, na hora da negativação, a gente consegue dar mais especificidade e deixar bem exatinho mesmo, que a gente quer os cliques mais dentro da nossa palavra-chave possível. Por que que a gente usa, então, as amplas modificada ou a frase? Porque como o produto tem pouca busca, eu quero dar mais chances de ser encontrado. Então, eu quero que o Google que apresente esse anúncio para quem variar a minha palavra-chave, para quem colocar alguma palavra-chave antes ou depois, mais que faça sentido. Isso tudo na otimização de campanha, você vai acabar pegando facilmente como é que se faz. Mas, porém, quando eu vejo que o produto tem a palavra, né, o nome do produto tem muita busca que eu digo 3.000 buscas, 2.000 buscas mensais, eu gosto de subir já com ela travada. Como é que funciona então? Eu colocaria vendas cura tudo, que é a palavra que eu quero aparecer. Poderia também aqui incluir outra travada, que seria curso vendas cura tudo, por exemplo. E travar ela aqui, ó. Se tiver mais buscas, eu consigo imprimir mais aqui, ó. Por quê? Porque eu sei que tem bastante pessoas procurando por essa variação já. É como se eu já soubesse as variações que eu quero aparecer, o Google no planejador já me desse, e aí eu conseguiria já subir travado. O que é legal disso? Que eu não corro o risco de aparecer nada antes aqui como está o alunos, ó, alunos, venda, cura tudo, ou grátis. Isso aqui funciona bastante
quando o produto tem mais busca. Quando o produto tem menos busca, por exemplo, menos de 1000 busca, aí você já pode utilizar o ampla modificada, a frase, para poder dar mais alternativas para o Google deixar a gente aparecer. E aí a gente vai, através das otimizações, vendo se as variações, se os cliques, se os termos de busca estão todos aí de acordo com a palavra que a gente quer aparecer. Legal? Mas o importante dessa aula aqui é que você saiba que é muito importante você saber a questão de como colocar os sinais da maneira certa, o que cada sinal representa e principalmente entender que você pode ter várias variações, você pode aparecer para um público extremamente qualificado utilizando apenas o nome do produto. Legal? A gente pode fazer uma estratégia independente do produto que for. Se ele tem um nome, se aquele nome tem busca, a gente consegue fazer um trabalho nas palavras-chave e nos anúncios que vão trazer tráfego super qualificado e, consequentemente, a gente pode ter vendas em produtos com pouca busca, com comissão alta e, principalmente, com o mínimo de clique possível. Legal? Vou deixar aqui abaixo esse PDF, vou aqui dar uma editada nele. Abaixo aqui da aula você vai ter acesso a esse PDF. Qualquer dúvida que você tiver, você pode deixar aqui nos comentários da aula ou me chamar no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui também, logo abaixo aqui na nossa área de membros. Espero ter ficado claro toda essa questão das correspondências de palavra-chave para você e a gente se vê na próxima aula. Um forte abraço!